Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos acompanha aqui e também em seus lares. Num primeiro momento eu não iria tocar nesse assunto, mas já que foi comentado aqui nessa tarde, eu não poderia deixar de falar. Quero comentar sobre o desfile do MST, o desfile do LGBT, o desfile de Cuba, o desfile de um monte de outras categorias ali que se colocam como os excluídos de Blumenau. Eu queria deixar aqui o meu repúdio porque esse desfile nunca deveria ter sido aceito na cidade de Blumenau, porque ele está em desconformidade com o que é necessário para que alguém possa fazer uma manifestação na Rua 15. Existe um regramento, é livre a manifestação de pensamento e todo tipo de protesto aqui em Blumenau, mas tem umas certas diretrizes que devem ser seguidas. E o maior repúdio ainda é porque eles se apropriaram do espaço que estava sendo organizado para um desfile cívico, em comemoração pela independência do Brasil, e se apropriaram dessa pauta, para conseguir impor a sua visão de mundo, a sua tese dos excluídos, no momento menos oportuno possível. O meu repúdio, porque isso não me representa, não representa a cidade de Blumenau, é uma covardia se apropriar do espaço da 15 de novembro, de maneira irregular, antes do desfile oficial. Vocês deveriam ter vergonha na cara. Próximo. Mas, como a gente não pode dizer que tudo é ruim, eu gostaria de dizer que o desfile que se seguiu da maneira mais convencional, em seguida, teve a participação maravilhosa das nossas crianças, das nossas escolas, dos nossos representantes do poder militar, e eu tive aquela impressão de que as nossas bandas e fanfarras da cidade de Blumenau fazem um trabalho excepcional, mas são pouco utilizadas, vereadores. A gente só vê a atuação das bandas em atos políticos, inauguração de creche e nos desfiles da cidade. E eu pensei, por que não utilizarmos as nossas bandas e fanfarras como um legítimo indutor de lazer, cultura e turismo da nossa cidade? É claro que a gente esbarra em alguns empecilhos, como a falta de ônibus, mas a nossa Rua 15 de Novembro, aos domingos, ela é palco da rota de lazer, um ambiente gostoso para as famílias circularem suas crianças, com seu pet, e olha só que bacana seria se tivéssemos apresentações culturais e musicais das nossas crianças, no entorno da prefeitura, aqui próximo da Praça da Patagônia. A gente tem espaços maravilhosos para apresentações artísticas, culturais, musicais, e estão sendo subutilizados. As nossas crianças podem desempenhar um papel formidável na atração de eventos culturais e de turistas para a nossa cidade. Fica aqui a minha sugestão. Eu acho que dá para a gente fazer uma parceria, sim, entre Secretaria de Cultura, de Educação, de Turismo, e abraçar de verdade o centro da cidade de Blumenau como um espaço para a família e para as nossas crianças. Também não poderia deixar de comentar a respeito do tema, que já foi um pouco debatido aqui, sobre essa eventual legalização do aborto pelo STF. Lamentável, um assunto que não é digerido nem pelo Congresso Nacional e o grupo de togados resolve colocar a mão. Esse assunto compete ao Poder Legislativo. Por que o STF insiste em atropelar nossa Constituição e impor as suas pautas morais para a nossa sociedade? Realmente, vereadora Silmara, vivemos inversão de valores. Não sei se a gente vai conseguir resolver isso tão fácil, mas eu quero falar um pouco desse tema também. Como eu já disse na fala de Vossa Excelência, o SUS, que é quem, em tese, vai propor esses procedimentos de aborto, não deveria prolongar a vida das pessoas, mas agora o SUS matando crianças e colocando em risco a vida de uma mulher, de uma mãe. E eu vou além. Eu sou um pleno defensor da liberdade. Liberdade com responsabilidade. A pessoa que pratica um ato sexual, ela assume um risco. Ela sabe. E nem vem me dizer porque a pessoa está mal instruída ou não. Não. As escolas têm feito um trabalho excepcional de educação sexual. Acho que é responsabilidade, sim, das escolas falar de sexo, não da conduta que deve ser adotada no sexo, mas como que funciona a reprodução humana. E tem sido feito esse trabalho, existe acesso a todos os métodos contraceptivos aqui no Brasil, e as pessoas insistem ainda em fazer relações sexuais desprotegidas ou, de certa forma, assumindo risco. E mesmo quando o método contraceptivo não funciona, ainda assim a pessoa assumiu um risco. E a gente tem que aprender a encarar as realidades impostas pelas nossas decisões. Chega de se fazer de vítima. A gente não pode achar que todo mundo é vítima o tempo inteiro. Não, todo mundo é gente grande. E os nossos adolescentes, eles são gente grande para votar? Não vão ser gente grande o suficiente para arcar com as consequências de suas decisões? E vamos além. A ampla maioria das mulheres que se submetem ao aborto
passam a ter uma vida atormentada pelos seus próprios pensamentos. As mães passam pelo processo de tirar uma criança do seu útero e se arrependem. E cada vez que vem uma criança na rua, vem um bebezinho no colo, passam a se lamentar pela decisão terrível que admitiram ou que passaram. Então, não existe espaço nenhum para que a gente possa implementar essa autorização à morte de crianças, como a vereadora Silmara mostrou aqui. Crianças com 3 meses já têm praticamente todos os órgãos formados. E o útero da mãe dele é o legítimo lar dele. A gente defende a inviolabilidade do lar e da propriedade privada. E a gente vai violar o espaço que é daquela criança legitimamente, porque alguém não conseguiu atender às suas responsabilidades como cidadão? Então, lamentável, eu espero sim que o STF recue nesse tipo de iniciativa, mas não sou uma pessoa que acredita muito que isso vai acontecer. Portanto, nós, como representantes legítimos do povo, eleitos, temos que nos posicionarmos. Mas o Congresso Nacional tem feito pouco isso. Então, acho que a moção de apoio que Vossa Excelência, professor Gilson, protocolou, ela traz pelo menos um sentimento de que aqui, no município de Blumenau, o Poder Legislativo não se acovardou, se posicionou. Então, seria isso sobre esse assunto. Ao mesmo tempo, voltar a falar de SAMAI. SAMAI de Blumenau passou por escândalos de corrupção, será alvo de uma investigação, um inquérito aqui por esta Câmara de Vereadores. E as polêmicas não terminam. Agora a gente recebeu informação por alguns blogs de notícia de que a comunidade está assustada com o estado de conservação de reservatórios de água, vereador Tuca. Estive com Vossa Excelência na manhã de hoje verificando reservatório ali na região da Água Verde e a gente não conseguiu adentrar o perímetro daquele imóvel, mas olhando de fora a gente já fica preocupado, porque aparentemente vários vazamentos, uma estrutura em tese sem muitos reparos. Segundo alguns moradores daquela região ali, que estão lá há 40 anos, parece que uma vez teve uma intervenção grande lá, eu ainda não pude checar a veracidade dessa informação, mas aquela infraestrutura, a olhos vistos, precisa de reparos. E eu acho que isso deve ser recorrente em toda a cidade. Na minha comunidade do Badenfurt, a gente também tem um reservatório de água que tem uma aparência um pouco duvidosa, e eu acho que vai fazer muito sentido o requerimento de Vossa Excelência, vereador Tuca, pedindo para que a Defesa Civil emita laudos sobre a qualidade da infraestrutura dos nossos reservatórios de água. A gente teve casos relacionados a Kazan, recentes, em Florianópolis, em que a gente, por muito pouco, não perdeu vidas, porque os bens a gente consegue recuperar, mas e as vidas? Ali naquela região são milhares de metros cúbicos de água, se eu não me engano, não recebi o relatório oficial daquele reservatório, e se a gente tiver um rompimento ali, muito provavelmente não vão ficar só nos espaços de prejuízo material, mas sim vidas que correm riscos. Concedo a parte, vereador. Com autorização do orador, ou sim a parte, o vereador Emanuel Santos Tuca. Vereador Diego, obrigado pela oportunidade, presidente. Hoje estivemos lá fiscalizando juntamente, vereador Diego e eu, e lá nós visualizamos claramente, a olho nu, do lado de fora, escorrendo água, vertendo água pela parede para o lado de fora, em vários pontos, não um só. Então, a catástrofe que aconteceu em Florianópolis, ela é iminente acontecer na cidade de Blumenau. Porque nós vimos lá que é um verdadeiro abandono, professor Gilson. É um verdadeiro abandono às estruturas do SAMAI. É muro caindo, pessoas sem ser funcionários tendo acesso naquela estrutura. O que não tem lá são funcionários do SAMAI fazendo a manutenção. Imagina isso lá abandonado do jeito que está. Como que está o lodo dentro desses reservatórios? E a saúde das pessoas? Então, fiz um requerimento ao governo e que a Defesa Civil vá lá e faça um laudo para dizer para nós como que está aquela situação. Obrigado. Concedo, vereador. Com autorização do orador, ou sim a parte do vereador Ito de Souza. Vereador, só para título de informação, quando aconteceu esse caso da Kazan, houve diversos comentários, inclusive na terça-feira também o vereador Almir Vieira apresentou um requerimento também nesse sentido. Já na semana anterior, o SAMAI está fazendo um levantamento com seus técnicos em todos os seus reservatórios, para verificar realmente a real situação,
onde tiver problema, com certeza vão fazer as manutenções, já para prever que de repente lá na frente possa acontecer algum problema. Mas quero lembrar também que recentemente não foi só nos reservatórios. Teve um prédio aí que infelizmente a caixa d'água estourou e acabou inundando todos os apartamentos. Então, essa questão aí não é só do SAMAI, só da Casan, é em todos os locais. Eu acho que é uma pauta importante começar a população ver a necessidade de se limpar uma caixa d'água. A necessidade. Porque se você entrar numa caixa d'água, em qualquer prédio que seja, e olhar o que tem dentro de resíduo dentro da caixa, você se assusta. Então, é uma pauta pertinente, mas o SAMAI fez esse incremento que eu também cobrei na semana passada. Obrigado, vereadores. Senhor presidente, por conta dos apartes, mais 2 minutos. Em virtude dos apartes, mais 2 minutos e 30 para Vossa Excelência poder concluir. Acho muito relevante essas informações, inclusive, que o vereador Ito relatou, de que o SAMAI já está tomando conhecimento disso, vai fazer as avaliações, mas que não fique só nas avaliações. Até porque este vereador já teve a experiência de solicitar um laudo à Defesa Civil sobre a integridade de uma passarela de pedestres, cujo laudo apontou risco iminente à vida das pessoas e, aparentemente, pelo menos no curto prazo, nenhuma providência foi tomada. Então, se a gente se encher de laudos e documentos que comprovem que esses reservatórios podem ser rompidos e não ser tomada nenhuma providência, de nada adianta. A gente não está aqui para só falar, eu avisei. Então, que sejam feitos os laudos e que sejam feitas as providências. Mas o SAMAI de Blumenau, ele tem uma capacidade de investimento muito baixa. Lá na minha região do Badenfurt, próximo da BR-470, eu acho que é difícil passar mais do que 45 dias sem um rompimento de adutora. Na verdade, tem rompimento de água por toda a cidade de Blumenau, as adutoras sucateadas, as caixas d'água abandonadas, o SAMAI está sucateado. Então, eu volto a falar, se a gente não fizer a concessão, uma modelagem adequada, que preveja as melhorias necessárias no sistema de fornecimento de água da cidade, não só de distribuição, coleta, tratamento e distribuição, a gente vai correr riscos o tempo inteiro. Então, porque a cidade de Blumenau não consegue investir na rede da maneira que a cidade deveria. Na tarde de hoje seria isso. Obrigado.